A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos, em um dia maravilhoso como esse, para aqueles que amam a palavra de Deus e gostam de estudar minuciosamente aqueles mínimos detalhes. Voltando à nossa sala, a sala do banquete, hoje eu estou fazendo uso da Bíblia de estudo, a Nova Almeida atualizada. É uma Bíblia muito boa e para quem gosta das coisas modernas, né, um vocabulário moderno, ela vai auxiliar bastante aqueles que têm dificuldade de procurar um dicionário. Voltamos ao nosso assunto, ao nosso estudo em pauta, aquela questão por que Israel, e nós já estudamos sobre o propósito divino e a aliança perpétua, sobre Deus, Abraão e Israel. Estudamos também já no último vídeo a primeira promessa divina. Agora nós vamos estudar Deus, Abraão e Israel, a segunda e a terceira promessa divina. Para quê? Para que você possa se inteirar minuciosamente e tirar as dúvidas, porque muitos evangélicos ainda têm dúvida do que está acontecendo. E durante esse estudo vocês vão ver aquilo que Deus ordenou fazer, que parece catastrófico à nossa mente. Mas porque Deus, ele é amor, mas ele é também um fogo que consome. E até ele disse, horrível é cair nas mãos do Deus vivo. A segunda promessa feita por Deus a Abraão, quando ele disse, e te abençoarei, esta bênção divina na vida de Abraão, ela se revela tanto no material como no espiritual. Porque em Gênesis 13:15, a Bíblia diz, porque toda esta terra que vês, Deus dizendo, né, para Abraão, te hei de dar a ti e a tua descendência. Então foi promessa de Deus para Abraão, não foi nossa. Questionar com Deus é perder tempo. Então o fruto dessa promessa, ou seja, a desenvoltura desta promessa é visualizada quando Labão, ou seja, Reuel, melhor dizendo, Betuel, quando Betuel recebeu em sua casa o mordomo Eliezer, que era o mordomo de Abraão, quando ele foi lá buscar uma noiva, uma esposa para Isaac, ele testemunhou, e o testemunho de Eliezer foi tão impactante que Betuel abriu as portas para Eliezer. Veja no capítulo 24, 34 e 35 do livro de Gênesis o que foi falado, ou seja, o que foi que Eliezer falou para Betuel. Então ele disse assim, eu sou o servo de Abraão. Veja que peso tinha Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, quer dizer, Deus abençoou Abraão, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. Veja bem que ele falou tudo, as bênçãos materiais. Então, quando Deus falou essa promessa para Abraão, ele creu. Às vezes nós não cremos, achamos que é muito difícil, que é impossível, mas quando Deus falou, Abraão creu mesmo não tendo visualização de nada. Mas ele creu ao ponto do apóstolo Paulo escrever aos Romanos, no capítulo 4, versículo 23, quando ele disse, isso lhe foi imputado para a justiça, porque Abraão creu naquilo que ele não via. Então a segunda promessa foi essa. A terceira, quando Deus continua dizendo, eu te engrandecerei o nome será conhecido, será grande. Então Abraão tem um nome entre os maiores vultos da história do universo, especialmente no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. Então a grandeza de Abraão é devido ao quê? As características da sua dignidade. Ele deixou lá os seus amigos para atender o quê? A chamada de Deus. E você encontra no capítulo 12, versículo 4, quando Deus chamou ele para uma terra, diz que eu te mostrarei. E ele creu. E diz a Bíblia
que assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, na confiança da promessa, ele tinha tanta confiança que muitas vezes Deus fala para a gente e a gente não confia. E Abraão tinha muita confiança que na hora daquela contenda entre Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Deus chamou e disse, olha Ló, como que ele dissesse, eu vou aqui contextualizar, né, parafrasear, eu creio que ele disse assim, olha Ló, eu confio na promessa do meu Deus, então procura aí o que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E é para onde você for, eu vou para o outro lado, porque ele confiava nas promessas de Deus. Ele foi vitorioso contra os reis de Sodoma, está registrado no capítulo 14, versículo 14 e 15 de Gênesis. Deu o dízimo de tudo ao Melquisedeque, está no capítulo 14, versículo 20 de Gênesis. Rejeitou receber presente pelo serviço prestado ao rei de Sodoma, no versículo 23, e não hesitou em oferecer o seu único filho, Isaque, pela fé. Está registrado na Galeria dos Heróis, no capítulo 11 e o versículo 17 de Hebreus. Então, em tudo isso, observamos e vemos a obediência, altruísmo, coragem, benevolência, incorruptibilidade, fé, além de uma vida de oração. Então, é a sequência daquilo que Deus prometeu e a resposta, por que Israel? Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu ok, se gostei, de fazer o seu comentário. É hora de aprender a palavra de Deus, porque dias virão que nós não conseguiremos mais ter esta oportunidade. Um abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.